Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 22. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou a ambos. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga. Mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. A riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda sua vida retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. O rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. O homem benevolente será abençoado porque tira de seu pão para o pobre. Expulsa o mofador e cessará a discórdia. Ultrajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração, pela graça de seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruína as palavras do pérfido. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso, e eu poderei ser morto na rua. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irá. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina afastará dela. Quem oprime o pobre enriquece-o. Quem dá ao rico empobrece-o. Presta atenção às minhas palavras. Aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guardas dentro do teu coração, e que elas permaneçam todas presentes em seus lábios. É para que o Senhor seja a tua confiança, que sempre quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções, para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certo àquele que indaga. Não despojes o pobre, porque é pobre. Não oprimas o fraco à porta da cidade. Porque o Senhor pleiteará sua causa e tirará a vida aos que os despojaram. Não faças amizades com um homem colérico. Não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os teus costumes e preparas um laço fatal. Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão teu leito debaixo de ti. Não passes além das margens, além dos marcos antigos que puseram seus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela é profunda.
ela é de muitas experiências, veja só. Então, no 22, no versículo 4, vamos poder ver, essa observância teria sido formulada a partir da observação dos israelitas que vivem na época de Salomão, quando se temia a Deus. Alguns se tornaram mártires ainda jovens, outros doaram toda a sua riqueza por amor do reino de Deus. No livro do Provérbios é descrito o modo ideal de vida, as consequências gerais, não são apontadas as dificuldades e as exceções. Bem, quando a gente lê aqui o versículo, o 22, versículo 1, diz assim: bom renome vale mais que grandes riquezas, e a boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Então, aqui fica o ensinamento dos antigos, pelo menos meus pais aprenderam com meus avós e foram me ensinando meus irmãos. Meu pai dizia sempre: minha filha, a única coisa que nós não podemos perder é o nome. O resto, mesmo que a gente perder, não tem tanto problema, porque o Deus da promessa tem poder de nos dar muito mais. Mas quando se perde o nome, se perde tudo. O que é perder o nome? Antigamente, não precisava a gente assinar um documento num cartório, né? Uma declaração que eu vou pagar aquilo. Antigamente, a gente comprava as coisas num lugar que tinha pequeno, né? Numa venda, num lugar pequenininho, e tinha um caderninho, a gente marcava o nome. A nossa palavra era o suficiente para a pessoa vender para nós, a nossa honestidade. Mas os tempos mudaram e hoje a gente percebe que mesmo que a pessoa faça um documento no cartório, mesmo que ela se comprometa diante dos homens, mas muitas vezes ela não se compromete diante de Deus. Então, muitas pessoas, elas, infelizmente, e a própria palavra de Deus diz que mais vale, bom renome vale mais do que grandes riquezas. E é verdade, rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou ambos, rico e pobre se encontram. Deus criou ambos, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. A riqueza honra a vida. Que lindo isso, a riqueza honra a vida. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. O 22:6, versículo 6. No processo de ajudar nossos filhos e escolher o caminho correto, devemos pedir discernimento para que oriente, mas cada um de nós lhe seja adequado. Mas cada um no que lhe seja adequado. É natural educar todos os filhos de modo semelhante e fundamental, ensinar-lhes o temor do Senhor. Mas esse versículo aponta também para o fato de que os pais devem discernir a subjetividade e os talentos que Deus deu a cada um. Embora não devemos tolerar obstinação, cada criança tem potenciais que devem ser percebidos e estimulados pelos pais. Conversando com professores, pais, avós, é possível aprender, compreender e ajudar a desenvolver a melhor capacidade de cada criança. A gente vê também hoje, muito nos dias de hoje, que a mãe tinha um sonho de ser, de repente, médica ou pai. E o filho nasce e ela quer transferir
esse sonho dela para aquele filho, para aquela criança, que é uma coisa errada. Muitos filhos, às vezes, não tinham vocação para determinada coisa, mas para agradar os pais, acaba fazendo. E esse é um caminho perigoso. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Espírito Santo, que é o amor, que é a plenitude da graça, para cada um já selou, já deu uma vocação, um dom específico. E se a gente não entrar dentro desta vontade de Deus, nem nós seremos felizes, nem muito menos os nossos filhos. Então, ensina a criança, está dizendo aqui no versículo 6, o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Cabe a você ensinar, mostrar os valores de ser um bom padre, uma boa religiosa, um bom marido, uma boa esposa, e acompanhar mesmo na velhice. Mas deixar a liberdade de escolha do filho é algo que você fez um bom trabalho, né? O 22:6 ainda diz assim para nós: muitos pais querem fazer todas as escolhas por seus filhos, porém, em longo prazo, tal atitude causará danos a estes. Quando os pais ensinam uma criança a tomar decisões, não precisa assistir a todos os passos que ela dará. Basta saber que os seus filhos permanecerão no caminho certo, porque eles mesmos fizeram a escolha. Treine seus filhos a escolher o caminho correto. E nós precisamos entender isso. Quando a gente dá a liberdade para o outro de escolher, né, eu vi pelos meus pais que me deram a liberdade de escolher o caminho da vida religiosa, a gente acaba sendo uma pessoa muito realizada. E cada vez que vem a dificuldade, a gente tem força, porque foi uma escolha que eu fiz. Então, eu não posso atribuir aos meus pais, a ninguém, algo que com total liberdade eu decidi. Então, eu preciso entender que o caminho da graça de Deus está aí, de eu formar e de eu devolver para a pessoa a graça dela ser livre, dela tomar as decisões corretas. O rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. A gente já falou sobre isso, né? Sobre emprestar dinheiro, emprestar livro, empresta isso, empresta aquilo. E aqueles que não devolvem, com certeza, é um problema a hora que chegar lá diante de Deus. Aquele que semeia mal recolhe o tormento, a vara e sua ira o ferirá. Então, o homem benevolente será abençoado porque tira de seu pão para o pobre. Então aqui, quem ama a pureza do coração, pela graça de seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Então o que nós temos que entender? Quem ama a pureza do coração, pela graça de seus lábios, é amigo do rei. Expulsa o mofador e cessará as discórdias, ultrajos e... Meu Deus, se você vai cobrar, parece que você está fazendo assim um trabalho até mesmo errado, né? Parece que as pessoas olham para você já com rejeição. É como se você tivesse errado em cobrar. É uma coisa absurda. Não dá para entender determinadas coisas. Então eu sou muito a favor. Se tiver que emprestar, você precisa escutar muito Deus. Se você deve emprestar mesmo. Para não vir depois ficar doente no futuro, desenvolver uma depressão e outras doenças. Bem, o 22:12. Esse versículo diz respeito àqueles que têm
conhecimento da verdade e vive de forma correta. É necessário ter disciplina e determinação, além de trabalhar arduamente para viver de maneira agradável a Deus. Ele protege e recompensa os que têm o compromisso de segui-lo. O infiel aparenta viver de um modo mais fácil, porém, em longo prazo, seus planos fracassam e sua vida fica sem sentido. Não resista a Deus. Não resista a Deus. Invista no sucesso duradouro. Então, esse versículo 12, né, é muito importante a gente entender. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Então, escutar, ter esta sabedoria de Deus, né? Eu preciso entender, é necessário ter disciplina, determinação para alcançar as bênçãos de Deus. Eu não posso viver uma vida sem disciplina. Eu preciso criar em mim a disciplina da oração, a organização, para não cair na tentação, né? De vir a perder até aquilo que com tanto trabalho eu lutei para ter. Versículo 13. Esse provérbio se refere à desculpa que uma pessoa preguiçosa poderia usar para não trabalhar. Esta pode parecer tola para nós, mas é frequentemente assim que nossas desculpas soam para os outros. Jamais devemos ceder à preguiça. Devemos levar nossa responsabilidade a sério e trabalhar, entende? Esse versículo 13, há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso, né? Eu poderia ser morto na rua, olha, é uma mentira, é desculpas para não trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou pegar um atestado e dizer que eu estou doente, que eu não estou bem. Então, se você está bem, você inventa uma mentira, você acha que você vai estar trazendo a prosperidade para você? Não, você vai estar desenvolvendo a maldição, porque a mentira é o pecado, e o pecado é a maldição. Então, não adianta você achar que você está enganando Deus, que você está enrolando Deus. Não. Você está enganando é você mesmo. Então, cuidado com isso. O 22:15, né, o versículo 15, que diz o seguinte: as crianças pequenas frequentemente fazem coisas tolas e perigosas, porque não sabem as consequências de seus atos. A sabedoria e o bom senso não são adquiridas apenas pelo bom exemplo dos pais. Da mesma maneira que Deus nos treina e corrige para sermos melhores, os pais devem disciplinar seus filhos, a fim de ajudá-los a aprender a diferença entre o certo e o errado. Para compreender como Deus nos corrige, é necessário ler de novo Provérbios 3, do 11 a 12. Então, a sabedoria e o bom senso não são adquiridas apenas pelo bom exemplo dos pais, porque a sabedoria também ela é adquirida pelo meu esforço e pela graça de Deus. Eu preciso entender. O versículo 22, este provérbio é uma mensagem de esperança para os que vivem e trabalham sob o comando de líderes autoritários e injustos. É também uma advertência para aqueles que gostam de liderar com a mão de ferro. Às vezes, Deus intervém e destrói os tiranos. Ele frequentemente usa outras autoridades para derrotá-los, ou o povo oprimido para se rebelar contra eles. Se você estiver em uma posição de liderança na igreja, no trabalho ou no lar, lembre-se daquilo que acontece aos tiranos. Um líder generoso, compreensivo, recebe mais apoio dos seus
liderados e sua autoridade é mantida por mais tempo do que daqueles que aplicam a força para serem obedecidos. Esse 22, ele é muito importante a gente entender. Não despojes o pobre porque é pobre. Não oprima o fraco à porta da cidade. Então, Deus está insistindo com a gente, porque se a gente trata bem o pobre, se a gente trata bem o outro, o irmão, esta é uma fonte de providência do céu, tanto material como espiritual. No 24 e 25, os versículos, as pessoas tendem a ficar parecidas com aqueles com que passam muito tempo. Às vezes até as características negativas se tornam comuns. A palavra de Deus nos exorta a sermos cautelosos nas escolhas de nossos companheiros. Escolha as pessoas com características que você gostaria de desenvolver. Isso é uma verdade. Eu estou sempre falando isso, Não há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepare um laço fatal. No 24, não faça amizade com um homem colérico, não anda com o violento. Quando eu digo isso, às vezes as pessoas acham muito estranho. Eu peço muito para o Espírito Santo me colocar perto de gente que reza mais do que eu, gente mais santa do que eu. Porque é bem isso, cuidado, porque é mais fácil a pessoa levar você para um caminho de desobediência a Deus, um caminho da escuridão, do que você trazer ela para a luz. Então tenha cuidado de arrumar amizades santas. Se você vê que aquele teu amigo tem tendências ou mentalidade que não condiz com a palavra de Deus, fuja dessa pessoa. É diferente quando Deus confia alguém para você converter. É diferente, por isso tem que ter o discernimento. Mas fazer amizade com uma pessoa que vive indo todo dia no bar, beber, então esses bons costumes que você tem de fazer o bem pode ser corrompido. E de repente aquela mentalidade que beber não tem problema nenhum, começa bebendo socialmente um pouquinho, quando você vê, você torna um grande dependente. O 28, em Josué 13 a 21, vemos que a terra foi dividida e os limites de cada tribo foram traçadas. Moisés já havia advertido o povo quanto a essa questão, ao dizer que quando os israelitas chegassem a Canaã, não deveriam enganar seus vizinhos, mudando os limites estabelecidos com a finalidade de terem mais terra do que eles. Também Deuteronômio 19, 14 e 27, 17. Bem, esse versículo, a gente precisa dar atenção. Se não tens com que pagar, eles te arrebentarão teu leito debaixo de ti. Não passe além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra, ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Então, precisamos, além de selecionar bem as pessoas com quem a gente convive, a gente precisa ser sábio o suficiente para não cair nas armadilhas de Satanás. E assim nós veremos as nossas finanças crescer, ter a bênção de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. 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 Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.